Apesar da liquidação extrajudicial da REAG, os fundos de investimentos administrados pela empresa não são automaticamente encerrados. Então, como é que fica o dinheiro dos investidores depois da decisão do Banco Central? Quero entender isso e quem vai responder a essas perguntas é o Arthur de Paula, sócio de resolução de conflitos e arbitragem do Cândido Martins Kucker. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Prazer falar com você e com a audiência da CNN. Prazer é nosso, meu caro. Olha só, justamente um dos maiores medos dos investidores em geral é que quando a polêmica da REAG explodiu, o dinheiro ia ser perdido, algum tipo de prejuízo ia acontecer. Mas antes da gente começar a entrevista, já é importante a gente dizer que o CNPJ da REAG é separado do CNPJ do fundo, certo? Cada fundo tem o seu CNPJ. Mas eu queria entender de você que, em caso de fraude comprovada, essa segregação patrimonial dos fundos pode ser perfurada pela justiça, ou seja, qual que é o limite jurídico entre o patrimônio do fundo e o patrimônio da administradora liquidada, Arthur? Ótima pergunta, Gustavo, e obrigado pela possibilidade de esclarecer esse ponto para a sua audiência. A REAG, ela é uma prestadora de serviços essenciais para fundos de investimento. Dito de outra forma, nós temos que a REAG não se confunde com os fundos de investimento. Os fundos de investimento têm um patrimônio específico, próprio e separado, que não se contamina por eventuais irregularidades, eventualmente comprovadas na REAG. Essa prestação de serviços, ela pode ser alterada por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. Isso faz com que, basicamente, caso os cotistas assim entendam, haja uma substituição da REAG por um eventual outro prestador de serviços que os cotistas aceitem e que tenha a aptidão e o apetite para assumir essa administração dos fundos de investimento atualmente sob a administração da REAG. Então, respondendo de forma simples a sua pergunta, a lógica jurídica por trás dos fundos de investimento nos dá uma certa segurança em relação à preservação do patrimônio. Em tese, confusões envolvendo a REAG ou qualquer outra administradora ou gestora de fundos de investimento não deveria ter um impacto financeiro direto nos fundos de investimento. Esse impacto, e daí é relevante, ele só surgirá caso, a depender do enquadramento do fundo e a depender do prazo que se considere para a substituição desses atuais administradores ou gestores, haja a necessidade de uma eventual liquidação dos fundos, na medida em que a resolução da CVM deixa claro que os fundos não podem ficar sem administradores. E a decisão do Banco Central foi clara no sentido de apertar um botão em que a REAG Trust DTVM, é bom que se especifique qual sociedade nós estamos falando, que ela seja ejetada para fora do sistema financeiro nacional. E com essa ejeção, naturalmente, passa a haver a necessidade de uma substituição, ou seja, outro player deverá entrar em cena. Arthur, ainda sobre esse outro player, especificamente o player que vai assumir os fundos depois que a REAG sai de cena, nós sabemos que os cotistas têm um nível de poder dentro do fundo. Por exemplo, os cotistas que detêm cerca de 5% dos investimentos do fundo podem pedir uma assembleia para decidir eles mesmos os próximos passos da situação do fundo, caso o administrador ali em liquidação negligencie isso, não convoque dentro do prazo. E também, caso haja aí uma disputa entre os grupos de cotistas, né, sobre quem deve assumir o fundo, algum tipo de conflito dessa natureza, qual que é o melhor caminho? A arbitragem, ou tirando do grego aqui para a nossa audiência, a contratação de um tribunal privado é o caminho mais eficiente ou o judiciário, nesses casos, tende a intervir para justamente evitar o travamento aí de ativos? Ótimo, Gustavo. Tudo vai depender do que dispõe o regulamento do fundo. Então, o regulamento do fundo, que é a carta magna daquele fundo, ele deve conter uma previsão específica de resolução de disputas.
Então, as formas mais comuns são a judicial e a arbitral. A depender da estipulação da cláusula de resolução de disputas, não haverá muita margem de manobra. Surgindo um conflito societário ou um conflito advindo dessa relação entre fundo, administrador, cotista, essa resolução de disputa ela deverá obedecer ao que já foi predeterminado no regulamento. Naturalmente, os cotistas eles podem, eventualmente, submeter o assunto à arbitragem, mas isso dependerá de uma eventual convenção de arbitragem, caso o regulamento estabeleça que a resolução deverá ser submetida ao judiciário. Então, de forma simples e respondendo à sua pergunta, sem dúvida esse caso ele é um caldeirão de potenciais conflitos, e esses potenciais conflitos eles serão dirimidos no foro que já foi estabelecido neste regulamento. Daí a importância fundamental que todos os fundos hoje administrados pela REAG ou por eventuais outras administradoras que estejam em situação semelhante analisem com cuidado o que dispõe o regulamento do fundo. E, basicamente, esse regulamento será a bula para que se defina quais serão os próximos passos que deverão ser adotados, inclusive em caso de conflito. E olha só, Arthur, um dos preocupados nessa situação toda são as corretoras que venderam produtos da REAG. Eu queria entender se essas corretoras elas podem ser acionadas judicialmente por não ter ali efetivamente checado a ficha da REAG ou de qualquer outra empresa dessa natureza antes de vender os seus produtos. Isso é possível no âmbito legal? Veja, Gustavo, essa é uma informação preliminar. Eu acho que nós estamos aqui caminhando sobre gelo fino, na medida em que nós não temos todos os detalhes da investigação e não teríamos como ter, afinal, os pontos mais principais hoje tramitam em segredo de justiça. Então, há algum desconforto em nós fixarmos alguma posição mais firme sem sabermos todas as peças do quebra-cabeça. De todo modo, caso nós tenhamos uma comprovação que essas eventuais corretoras ou distribuidoras sabiam que havia algo de errado com esses fundos e ainda assim distribuíram esses papéis ou comercializaram esses papéis, sem dúvida haveria espaço para eventuais questionamentos e responsabilizações. Mas, repito, acho que por hora é difícil nós cravarmos essa posição. O que dá para dizer é que esse caso ele vai servir como um balão de ensaio de diversas responsabilizações, seja na esfera administrativa, no âmbito da CVM, seja na esfera civil, na medida em que eventuais cotistas ou o fundo em si poderão perseguir eventual responsabilização dos gestores, dos administradores, como também de eventuais outros prestadores de serviço, como agências de rating, como auditorias independentes, como formadores de mercado. Então, as hipóteses são diversas. Essa conversa contigo, porque aqui no CNN Money a gente costuma ter um papo mais de economia, mais dura, mas é importante entender também o âmbito judicial, os âmbitos das leis. Conversei com Arthur de Paula, sócio de resolução de conflitos e arbitragem do Cândido Martins Cooker. Muito obrigado pelo seu tempo, meu caro. Eu que agradeço. Um abraço.